Glória a Deus. Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e vamos ministrar a última lição desse trimestre, lição de número 13. Você que está com sua revista aí, se não está, corra, pegue sua revista. Se não tem, pegue sua Bíblia, porque vamos finalizar esse trimestre com a última lição de número 13. Que tem como... vamos orar primeiro, amém, irmãos? Vamos à oração, vamos orar. Feche seus olhos aí, ore comigo. Pai amado, Pai grandioso, estamos felizes por estar em mais uma aula, em mais uma live nesta EBD, Pai. Nos ajuda, nos abençoa, para que esta aula possa, Pai, fluir de forma na vontade do Teu Santo Espírito. Abençoa a mente dos irmãos que vão receber esta aula, abençoa a mente para que possam compreender, abra o entendimento, Senhor. Espírito Santo de Deus, fica no controle, fica, Pai, no domínio desta aula. Ser o nosso professor, ser o nosso monitor, Espírito Santo. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Meus queridos, lição de número 13, que tem como título a multiforme sabedoria de Deus, que tem aqui no textuário, já nos diz assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Efésios 3:10. Verdade prática diz assim: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. O texto bíblico, o texto oficial aqui, Efésios 3, do 8 a 10, e 1 Pedro 4, do 7 ao 10, nos diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 1 Pedro 4, do 7 ao 10. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Meus queridos, a lição, esta última lição tem, como sempre, 3 objetivos, 3 pontos. Primeiro ponto: conhecer o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. O segundo ponto, nós vamos estudar as qualidades dos bons dispenseiros dos mistérios divinos. E o terceiro e último ponto: correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito, o Espírito Santo. Então aqui, irmão, na parte introdutória da revista, diz assim: o Altíssimo revelou para a igreja um ministério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse ministério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Então, a primeira coisa, irmão, a palavra multiforme significa várias formas, diversas maneiras, numerosos estados. Irmão, uma coisa que a gente interessante aqui, irmão, na lição
nessa lição 3 é que é muito maravilhoso e interessante que a gente, quando vai explicar o relacionamento da Trindade, do Pai, o Filho e o Espírito Santo, a maneira perfeita que eles se relacionam, isso é maravilhoso. E mais maravilhoso ainda, irmão, é saber que a igreja, ela expressa ao mundo, ela é responsável para representar, para demonstrar ao mundo essa perfeição, essa relação, que através dessa Santíssima Trindade é que chega a nós a multiforme operação de Deus. Aí nós vamos falar aqui dos dons. Que multiforme, pastor? Que multiforme é essa da operação de Deus? São os dons espirituais, são os dons ministeriais, e são multiformes, os vários dons espirituais, os vários dons ministeriais, e isso é dado à igreja, e a igreja, ela expressa isso para o mundo. Então isso é maravilhoso, saber que nós como igreja somos escolhidos para representar, para mostrar a multiforme graça de Deus, a multiforme operação de Deus para os homens. O ponto 1 diz assim: os dons. Irmão, esse último ponto aqui, ele é um resumo, ele vai tratar ao mesmo tempo dos dons ministeriais e espirituais, ele vai correlacionar. Então é quase um resumo de todos que a gente viu. A gente falou sobre dons espirituais, todos, depois nós entramos nos dons ministeriais, né? Então esse último aqui, ele vai falar dos dois, ele vai fazer um resumo e vai correlacionar um com o outro. Então é um resumo, quase isso. Os dons espirituais e ministeriais, ponto 1, são diversos. Então os dons espirituais e ministeriais são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, 8 ao 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais, noutras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores deste trimestre, como Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, do 28 ao 30, 1 Pedro 4, versículo 10 e versículo 11, e Hebreus 2, versículo 4. São dons na esfera congregacional. Em Efésios 4 e 7, 11, Efésios 4 e 7 e 11, e 2 Timóteo 1 a 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Então, meu querido, ele fala aqui de dons espirituais na esfera congregacional, e ele fala de dons ministeriais na esfera da igreja. O que é isso? Quando ele fala de dons espirituais na esfera congregacional, são os dons, variedade de línguas, interpretação de línguas, os dons que é distribuído para a igreja, certo? O falar em línguas, profecia, ok? São visão, né? Dom de visão, revelação. Dom de visão, Inclusive ele põe até uma lista aqui, eu vou ler aqui rapidamente algumas coisas para vocês não poder se inteirar. Por exemplo, ele fala aqui: palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espíritos, dom da fé, dom de curar, operação de maravilhas, dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de língua. Isso são os dons espirituais na esfera congregacional. E Efésios 4 e 7, né? 4 do 7 ao 11, e 2 Timóteo 1, versículo 6, ele fala dos dons na esfera ministerial da igreja. Então, qual é os dons ministerial na esfera da igreja ministerial? Pastores, começando no início, são pastores, presbíteros, evangelistas, apóstolos. Então, isso são os dons ministeriais da igreja na esfera congregacional, ministério. Então nós falamos, né, sobre a aula todinha, esse trimestre, sobre esses dois tipos de dons. Nós falamos sobre os dons espirituais, que é congregação, que é o dom de língua, eu falei aqui, interpretação de língua, da cura, da fé. Mas tem também os dons ministeriais,
Congregação também. Quais seriam os dons ministeriais? Aí é, como eu falo sempre, púlpito, pastores, evangelistas, missionários, apóstolos, diáconos, entendeu? São os dons ministeriais, entendeu? Então, há dois tipos de dons: o congregacional, igreja, e ministeriais, púlpito. Fica mais fácil os irmãos entenderem assim. Quando falar em dons espirituais é igreja, a igreja. Quando você ouvir falar de dons ministeriais, púlpito. Assim você fica mais fácil de entender, interpretar. Então, pessoal, vamos aqui para o sub-item 2. São os dons ministeriais e espirituais são amplos, ou seja, eles são muitos, certo? A sabedoria de Deus é multiforme e plural e manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Quando ele fala multiforme, gente, multiforme, aqui o ponto é tão pequeno, né? Com 5 linhas só. Quando ele fala multiforme, é as várias formas que tem de se manifestar os dons, tanto espirituais como ministeriais. Está no plural, são as várias formas, né? Não tem só um tipo de dom. Como a gente leu aqui, as várias formas: dom de língua, dom na fé, dom na cura, são várias formas, né? Ministeriais também do mesmo jeito, certo? E quando ele fala que é plural, porque não é dada só a uma pessoa, é dada para várias pessoas. Os dons espirituais são distribuídos para a igreja. Os dons ministeriais são distribuídos para os homens do ministério no público, porque não é só para uma pessoa, né? Não é só o profeta, não é só o pastor. Tem vários pastores, né? Tem vários presbíteros, tem vários evangelistas. Então, no plural, ok? É a única coisa que ele nos fala aqui, essa amplitude de igreja e púlpito, ok? Aí aqui, irmão, vamos entrar propriamente no miolo da lição, ó. No sub-item 3. Dádivas do Pai, ou seja, presente. Dádiva é presente. Dádiva é um presente que você recebe, é uma dádiva, é um presente, é um dom, ok? Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são. Então ele vai falar aqui, irmão, de outros dádivas presentes, que não só é o falar em línguas, a interpretação de língua, não é só os dons espirituais, não é só o dom ministerial. Ele vai falar aqui de outras dádivas que não está nessa lista, né? Que são as dádivas que ele fala aqui: os dons espirituais, os dons ministeriais, mas vai falar de outras dádivas, outro presente que Deus deu para nós, deu para a igreja. Qual seria ele? Aqui o primeiro, ele vai dizer aqui, ó. Qual seria a primeira dádiva? A dádiva do amor. A dádiva do amor. Ele diz: a grande manifestação do amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. João 3,16, bem conhecido, né? Este amor dispensado por Deus desafia-nos a quem amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Então a primeira dádiva aqui é o amor de Deus. Foi o que Deus fez. Pegou o único filho que ele tinha, era o único, primogênito, primeiro e único, né? Unigênito. Ele deu, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele não pereça, mas que tenha vida eterna. Então ele pegou o único filho que ele tinha e deu. Isso foi em nome do amor. O amor de Deus é tão grande que ele fez isso. Aí ele espera agora, irmão, nós que recebemos esse amor de Deus, né, através do Espírito Santo, nos alcançada. Agora ele quer que nós, como filhos, venhamos a transmitir esse mesmo amor, amando nossos inimigos e ao próximo. Aí eu destaco: o difícil não é amar o próximo, quando ele fala que é um desafio. O grande desafio é amar os inimigos, gente. É amar os inimigos. O próprio Deus disse isso, né? A palavra disse isso: se eu saudar só quem me saúda, sou igual aos fariseus. Se eu falar só com quem fala comigo. Então esse grande desafio que Deus nos propõe aqui nesse amor, eu dei, agora vocês reparem. O grande desafio não é amar o próximo, o nosso próximo que está ali, né? É amar os inimigos. E foi isso que os discípulos não entenderam quando Jesus chegou pregando isso. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber.
Se teu inimigo tiver sede, se ele te pedir para andar 1 milha, anda 2 com ele. Então, o grande desafio, gente, é amar o inimigo, gente. Aí a gente vai superar o amor do fariseu. Porque se a gente amar só quem ama a gente, nós somos igual o fariseu. O próprio Jesus disse isso. Se nós amarmos só quem nos ama e falar só quem fala conosco, vamos estar sendo igual o fariseu. Ele disse que nós temos que superar isso. Amar o nosso inimigo. Nosso inimigo é aquele teu vizinho que fala mal de ti, aquele teu vizinho que passa na rua e não fala contigo, aquele teu vizinho que joga lixo na tua calçada. Como é que eu vou fazer, pastor, para chegar nele? Ore! Primeira coisa, comece a orar por ele. Primeira manifestação do amor. Quem ama o próximo, ora por ele. Você começa a orar pelo teu vizinho. Ora. Que um dia Deus vai dar uma condição que essa coisa vai ser quebrada e você vai chegar nele. Então a primeira coisa é orar. Senhor, me dá sabedoria para chegar. Você ora, que é muito fácil você amar o teu próximo, o teu irmão, agora amar o teu inimigo, que deseja o teu mal. O pastor Gessé Góes, ele conta a história que ele chegou no interior novinho, né? Tinha acabado de ir para o interior, bem novinho, né? Ele foi ordenado novo, né? Com 20 e poucos anos ele foi ordenado, né? Aí ele chegou no interior e em frente para a igreja tinha uma macumbeira. E essa macumbeira detestava o cão. Queria ver o cão, mas não queria ver ele, detestava. Aí ele ficou preocupado, meu Deus, essa mulher nem me conhece, me odeia desse jeito. Aí ele começou a pesquisar assim na rua, Aí descobriu, o pastor Gessé Góes descobriu que ela adorava cocada. Ela era doida por cocada. Hoje o pastor Gessé Góes foi e mostrei com os irmãos, fez uma cocada, mas pensa, eu fiz uma cocada de lamber o beijo. Ele fez uma cocada, assim, encheu a bandeja de cocada, cobriu, foi na casa dela, bateu porta. Quando ela abriu assim, que viu o pastor Gessé, levou um susto, né? Aí, eu trouxe aqui para a senhora. Quando ela olhou, que eu levantei, que era cocada, mas essa mulher até hoje, ela é viva até hoje. Eu chegar lá, ela me adora. Onde eu chego lá hoje, ela ofereceu coco, descobriu o ponto fraco dela. Fez uma cocada, a mulher, depois não conquistou a mulher para ir pela cocada. Então, a gente tem que amar o inimigo. Então, qual foi o interesse do pastor fazer isso? Amor. Para que ele foi se preocupar com isso? Amar, gente. Não tem como a gente pregar para as pessoas sem amar. Não tem como a gente pregar para um pecador sem amar. Não dá para pregar sem amar. Não tem como a gente pregar para uma pessoa que sabe que ele é mau, que ele é violento, sem amar ele. Não tem como. Primeira coisa que eu tenho que ter para pregar, para evangelizar, é amar as almas, porque senão não tem. Aí a porta fica fechada. A pessoa, eu chego lá para amar uma pessoa que eu detesto, eu tenho que chegar nele lá com amor. Eu tenho que falar dele do amor de Deus, né? Então, mas tem, infelizmente, pessoal, sempre trago para o outro lado. Por quê, pastor? O professor sempre faz isso? Porque tem um outro lado, gente. Eu não posso ficar só de um lado, ser hipócrita aqui, só de um lado. Eu tenho que contar outra história, gente. Eu não posso ficar assim, só aqui, amaciando o ego dos irmãos e não contar o outro lado. Infelizmente, tem irmão que não consegue essa proeza. Ele não consegue ainda, ele não alcançou esse nível. Eu vou dizer assim, não alcançou esse nível, ele não consegue amar ele não consegue amar aquela visão, ele não consegue chegar a esse ponto, e não consegue. Vai olhar para quê? Tem raiva dela? Não suporto olhar para a cara dessa mulher. Minha mãe tinha esse negócio, mas tu nem conhece, não, mas é meu espírito, está com o espírito dele. Então, infelizmente tem gente que não consegue chegar nesse nível de amar o inimigo, de amar o cara que planeja contra ti, o obreiro que quer puxar teu tapete. Tu amar ele, é difícil, né? É difícil, mas você tem que chegar a este nível. A oração é para que tu chegue a esse nível. O desafio que ele fala aqui, ó, e Deus nos desafia para esse propósito. Qual é o desafio? Ele diz: amar o inimigo e amar o próximo. E eu destaco: o desafio não é amar o próximo, o grande desafio é amar o inimigo. Que é muito fácil amar quem ama a gente, né? Agora você amar o inimigo. Então você tem que chegar nesse nível. E você chega como? Aí eu vou usar as palavras que o pastor usou na doutrina ontem. Aí você ora, come Bíblia, se consagra, né? Porque tudo é isso, a base é isso, para vencer qualquer coisa. Aí eu vou usar a palavra do pastor: ora, se consagra, lê Bíblia, ora, se consagra. Aí tu vai chegar ao nível que tu me esperar, tu tá amando, tu tá abraçando ele, tá cheirando. Então é nesse nível, entendeu?
Mas o amor, amar só quem ama a gente, tu não está fazendo nada. Tu não está fazendo, tu tá desafio nenhum. Então, esse amor que Jesus fala que nós temos que amar é o nosso adversário. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Olha aí. Nós sendo ainda pecadores, o que é? Gente que não presta, imundo, horrível, lixo, escória da terra. Jesus olhou assim e disse: mas eu amo. Aí veio, nos amou, sendo nós pecadores. E depois que nos alcançou, Ele não é mais do que ele, aí que Ele não ama a gente, né? Então a gente tem que amar o próximo. Uma coisa, esquecendo aqui, o Espírito Santo fez lembrar. E amar o próximo, aí eu estou falando, vamos para o próximo. Esquece de lembrar. Amar o próximo, amar o teu irmão, o irmão da tua igreja, que senta do lado contigo, não é querer que ele mude, não. Mano, não gosto de devia ser assim, irmão. Quem ama, ama de qualquer jeito. Eu não preciso que o pastor Elton mude o jeito dele ser para amar ele, não. Que é isso? Aí não é amor, meu filho. Não, eu só amo se ele mudar. O amor aqui, gente, é incondicional. Ele fala aqui que o amor é condicional. Para eu amar o próximo, eu não preciso que algum irmão daqueles mude para mim achar melhor. Não, só eu amo se ele fizer. Não, é incondicional. Eu amo ele como ele é mesmo brabo. Eu amo ele como ele é mesmo falador. Eu amo. Se dá trabalho, mas eu amo esse indivíduo, né? Falador, mas eu amo esse cara, entendeu? Eu quero. Então não precisa, o amor é incondicional. Você não precisa que alguém mude para você amar. Não. Deus não precisou, mano, que a gente mudasse para Ele amar. Ele que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Não tinha mudado, não. Ele nos amou primeiro. Então não caia nessa de querer, irmão, mas se Deus muda fulano. Não. Você tem que amar Ele do jeito que Ele é. Por que você não quer que as pessoas amem do jeito que você é? Não quer? Quer. Então você queira amar a pessoa do jeito que a pessoa é. Não precisa mudar, não. Você não precisa botar essa condição para Deus, não. Senhor, se Ele melhorar, se Ele mudar, eu amo. Não. O amor é incondicional. Ame Ele do jeito que Ele é. Certo? Daquele jeito mesmo. Então, o amor é incondicional. Então é um desafio. Ok? Ele é desafio ao próximo. Isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Então qualquer um carente da graça. Você pensa que só tem gente lá fora carente da graça? Não se espante não, meu querido. Não vá se desviar não, que eu vou dizer agora para você. Mas tem gente dentro da igreja carente da graça. Você pensa que não? Eu já vi muita gente dentro da igreja carente da graça, né? Carente da graça não é só o pecador lá fora não, gente. Tem muita gente aqui dentro da igreja, ó. Quando eu falo igreja, é igreja em geral, que é carente da graça de Deus, sabe? É carente, não consegue armar o irmão, não consegue perdoar, é carente da graça. A palavra de Deus diz que nós temos que os fortes suportar os fracos. Quem são esses fracos? O carente da graça, certo? Que ele não consegue dar um sorriso para a gente, que ele não consegue perdoar a gente, é carente da graça. E está dentro da igreja, mas é carente da graça, entendeu? Então, isso é uma grande verdade. A segunda dádiva aqui, pessoal, que também é um presente, não está nos dons, mas outro presente, é a dádiva da filiação divina, ó, se tornar filho de Deus. Ele bota, Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. Está lá em João, capítulo 1, versículo 12. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando membro da família de Deus. Ou seja, a Bíblia diz lá em 1 João 1:12, diz que a todos ele deu o direito de crer. E depois de crer, depois de receber Jesus, se tornarem filhos de Deus. A palavra se tornar, né? Tornar é um verbo, se tornar, mudar, dá-se a entender, quer dizer que antes eu não sou, eu preciso ser exatamente. Então, aqueles que creem, que recebem Jesus, Ele deu o direito de se tornarem. Então antes, que a pergunta que, quando eu estudo a Bíblia, a pergunta é assim, que ele faz para a Bíblia, né? Mas se tornar, quer dizer, a gente estuda a Bíblia assim, pessoal, né? Aprendi, eu gosto muito de ouvir os DVD de estudo, e aí, quando eu gosto da Bíblia, a gente pergunta para a Bíblia. Então, se o versículo diz assim, e a todos que deu o direito de receber no seu nome, deu-se o direito de se tornarem filho de Deus. Aí você pergunta, se tornar, então, antes eu não era? E aí você começa a estudar a Bíblia. Então, antes não era. O que é que você era então? Criatura. Para você se tornar filho, para você ser filiado, se tornar filho, a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 12, que você precisa receber Ele como Salvador.
crer e receber. Não é só crer, porque tem gente que crê, mas não recebe. Tu crê em Jesus? Creio. Quer receber Ele como teu Salvador? Não preciso não, já tenho. Tu crê em Jesus? Creio. Quer receber Ele como teu Salvador? Não. Ele crê, mas não recebe. Como é que é isso? Não existe. Então precisa crer e receber Jesus. Não é aceitar não, viu, gente? Vou corrigir vocês aqui. EBD, escola dominical, é cultura, viu? Não diga eu aceitei. Não, você recebe. Você não aceita Jesus, você recebe, você não aceita. Jesus não precisa que tu aceite Ele. Você precisa receber Ele na tua vida. Então, a Bíblia diz no capítulo 1 de João, versículo 12, que todos que o receberam, abriu a porta e disse: eita Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então antes ele era o quê? Criatura. Mas como receberam Jesus, né? Como eu e você, então hoje nós somos filhos de Deus, né? Nos tornamos filhos de Deus. Então essa é outra dádiva, tornar filho de Deus. A filiação divina. Vamos aqui para outro. Eu virar aqui a folha. Terceiro caráter, terceira dádiva, presente. O ministério da reconciliação. Aqui é maravilha, irmão. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui explica que o milagre da salvação é o resultado da reconciliação. Ou seja, a Bíblia diz que nós estávamos o quê? Destituídos. Sabe o que é destituído? Fora, expulso. Destituído é assim: você está num lugar, mas foi expulso dele. Destituído. Você estava numa posição, mas agora não está mais. Destituído. Então nós somos destituídos da glória de Deus, né? Nós estávamos na glória de Deus através de Adão, né? O Senhor vinha ao pôr do dia, falava com Adão, toda final conversava com Adão. Adão pecou e foi destituído do paraíso. Deus botou lá um anjo com a espada para ele não voltar. Então, por causa dele, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas através de Jesus nós fomos reconciliados. O que é reconciliado? É voltar aquilo que tu tinha. Voltar aquilo que tu tinha. Então, eu perdi a minha filiação, filho de Deus, quando Adão pecou. Eu pequei e perdi. Mas quando eu me reconcilio com ele, eu volto a ter essa comunhão. E quem que faz essa ponte? É o mistério da salvação. Quem que faz essa ponte? É Jesus. Então nós somos reconciliados com Deus através de Jesus. Nós somos reconciliados com Deus através de Jesus. Através de Jesus, Jesus pegou a tua mão, Jesus pegou a minha mão, pegou a mão do Pai e uniu a nossa mão assim. Jesus pegou a tua mão aqui, e pegou a mão de Deus e fez assim, juntou assim, toma. Então nós somos reconciliados com Ele através de Jesus. É o mistério da salvação. Nós somos salvos por causa disso. O resultado da salvação é por causa do mistério da reconciliação, que os anjos não entenderam. É um mistério que estava oculto, foi oculto aos anjos, mas foi revelado à igreja. Tu já pensou que maravilha, irmão? Olha como tu é. O anjo é para te servir, né, irmão? Irmão, o anjo não é para ser adorado. O anjo é teu servo. O anjo está aqui para te servir e não tu adorar ele. Então, através da o mistério era esse. Os anjos, a Bíblia diz que eles quiseram ver que mistério era esse. Está lá escrito que os anjos prescrutaram. Sabe o que é prescrutar? Se eu for fazer aqui na forma simbólica, eles ficaram assim na porta assim, tentaram olhar assim, brechar, tentaram ver como é que era isso e não entenderam o mistério da salvação. O que foi que eles não entenderam? Eles não conseguiam entrar na cabeça deles. Como eles não morriam, como eles não conhecem morte, né? Eles foram criados, eles não nasceram, eles foram criados. Como eles não sabiam o que era morte, o que era sangue, eles não conseguiam entender como é que um Deus vem lá do trono dele morrer pelo pecador miserável, desgraçado. E eles não entendem isso. Isso não entra na cabeça do anjo. Se a gente colocasse o anjo, supomos, vamos botar o anjo para evangelizar, sabe o que aconteceria? Morria todo mundo. Sabe por quê? Porque o anjo chegaria e dizia: quer Jesus? Se tu dizia assim, quer não, ele te matar na hora.
Quer não, quer não. Que fulminava. Porque anjo não tem misericórdia, gente. Anjo não tem misericórdia. Por quê? Porque anjo não conhece morte. Anjo nunca morreu. Anjo foi criado. Anjo não conhece sangue. Se ele pregasse para tu que Jesus dissesse não, ele te matava, cortava a espada de cima a baixo. Então só pode pregar quem tem misericórdia. Por isso que Jesus deixa de ser Deus, se torna homem, sente o que nós sentimos, né? Ele veio sentir o que nós sentimos para ter misericórdia de nós. Por isso que tudo que ele fala, a gente tem que acreditar. Por quê? Porque ele veio e sentiu. Quando ele diz vigiai e orai, quando ele diz vigiai e orai para não entrar em tentação, ele sabe o que é isso, porque ele foi tentado no deserto, gente. Então ele sabia tudo isso, ok? Então o grande mistério da salvação é esse, né? E como Paulo diz aqui, Jesus reconciliou a gente com Deus, graças a Deus, graças ao Senhor. Passando aqui, irmãos, vamos para o ponto 2, falar sobre bons. Aí aqui, irmão, ele vai falar no ponto 2, ele vai tratar só de dons ministeriais do púlpito, ok? Só avisando. Bons dispenseiros dos ministérios divinos. Aquele no contexto ele vai só tratar do púlpito, certo? Pastores do púlpito. Bons dispenseiros dos ministérios divinos. Subponto 1. Com sobriedade e vigilância, o dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Antes de continuar, dispenseiro naquela época é o cara que cuidava da dispensa. Ele tinha a chave da dispensa. José era o dispenseiro lá de Pifá, não era dispenseiro. Ele só não podia cuidar da mulher dele, né? Mas ele era o que botava ordem, que abria. Aquele pastor que foi vendido pelos irmãos, me ajude. José, né? José. Que ele teve a visão, rei, vai ter 3 anos de seca e 3 anos. Né? Aí ele disse: quem nós encontraremos com tanta sabedoria, né? Porque ele aconselhou, né? É bom que o rei não esteja de seca, junte, né? Ele próprio orienta. Aí ele disse: quem vamos colocar sobre isso? Se não tu, né? Ele coloca José como dispenseiro. José controlava a divisão de ração, de alimento. Por isso que o Egitão passou fome, né? Não passou porque ele soube racionar. Então o dispenseiro era aquele que cuidava da dispensa, do alimento, do racionamento, ok? Glória a Deus. Então, como bons dispenseiros, né? A igreja local o dispenseiro, ou seja, o pastor, o líder, deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopato, né? Bispo, presbítero, pastor, evangelista, o que for, como habilidade indispensável. Ou seja, nós do púlpito, nós temos que ter essa habilidade de dispensar, de dar o melhor alimento para a igreja. Tem que ter essa habilidade como habilidade indispensáveis ao exercício do ministério. Por isso o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O fiel dispenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Então, a única coisa que ele destaca aqui, irmão, é que o dispenseiro, o líder, o pastor, o que está na frente da igreja, ele tem que ter sobriedade e vigilância, né? O que é sobriedade e vigilância? O que é ter sobriedade, gente? Sobriedade é o contrário de bêbado. Se ele não pode ser dado ao vinho, por quê? Para não se embriagar. Ele tem que estar sóbrio. O que é isso? Ele está com a mente pensativa, ele tem que estar com a sua razão. Ele não pode estar embriagado, ele não pode estar fora de si. Ele tem que estar com a mente na racionalidade. Por isso que ele não pode ser dado ao vinho, porque bebida provoca confusão. Sabe um cara bêbado? Fala o que não é para falar, fala o que fala, não, ele estava bêbado, causa confusão. Então, o dispenseiro, o líder, ele tem que estar sóbrio. E quando eu falo sóbrio, gente, eu não vou trazer aqui só para bebida literal, não, gente. Eu vou jogar para o espiritual. Permito-me isso, jogar para o espiritual. Tem líder que não tem essa sobriedade. Ou ele está embriagado pelo cargo, ou ele está embriagado pela posição, eu não sei. E às vezes comete coisas, toma decisões
né? Às vezes não dá alimento que é para dar, às vezes de dar um alimento faz dar. Eu conheci eu acho que ele ficou embriagado pela posição, né? Um líder, um pastor, aí na doutrina sentava o sarrafo na igreja, tá? Me levou, era o meu pastor que me levou, foi meu, como é que chama? Que leva o pastor, como é que chama a pessoa que leva? Eu levo você para a igreja tal e lá lhe ajuda, ele é o meu. Ele que apresenta. Não é padrinho não, né? Não é padrinho, né? Ele é o meu tutor, pronto. Aí eu juntei lá a igreja tal, porque o problema da igreja lá era complicado, que foi que eu te falei, a mulher que brigou com a igreja, o pastor foi... A igreja era a mesma. Quando ele chegava para a doutrina, porque eu não podia dar, porque eu não era nem diácono, não era só auxiliar. Sentava o pau na igreja. Irmãs, fofoqueiras, era desse jeito, linguarudas. Aí eu ficava assim, aos irmãos, tudo caladinho, bichando. Não, era uma agressão, eu não sei o que era aquele. Aí, quando era no outro domingo, a igreja assim, pastor, cheia. Mas quando chegava a terça-feira da doutrina, o pessoal não vinha. Por quê? Porque ele que vinha da doutrina. Quem quer vir apanhar, pastor? Se o senhor viesse aqui, o senhor me bateu todo dia, eu não venho, não. Bom, não, pode ter o pastor, mete o sarro no beiro, eu vou nada, vou ficar aqui em casa mesmo. Quem quer vir apanhar era fofoqueira, era a linguagem, a palavra que ele usava, viu, pastor? No público. Fofoqueiras, lingualudas, aí não parar de... Aí eu digo, quer dizer, cadê o bom alimento, meu querido? Cadê a sobriedade? O que é isso? Tu está embriagado? Tu não pode bater nas ovelhinhas. Tu esqueceu que tem lá escrito as ovelhinhas de Jesus? Tu não pode... Então ele era um cara que está embriagado. Eu digo, é pelo cargo, não sei lá. Tem cara que é assim, assume, aí se embriaga, aí ele acha que é o grandão, ninguém pega em mim, ele acha que é o cargo embriaga ele. Então tem que ter sóbrio e ser vigilante. O que é vigiar? Olho aberto, ó, não pode dormir. O líder que dorme espiritualmente, as coisas acontecem na igreja, passa, ele não vê, está dormindo. Acontece problema, ele nem está sabendo, que dormiu, está dormindo espiritualmente. Acontece as coisas, o pastor não está vendo isso não, pelo amor de Deus, entendeu? Como eu fui para uma igreja que eu fiquei pasmado, sentei lá no púlpito, pastor aqui, acontece, pastor aqui, o obreiro aqui, mexendo no celular, o culto acontecendo, aleluia, e o Espírito de Deus, e as balas, e ele aqui bem tranquilo, mexendo no celular. Eu olhei para o pastor assim, olhei para ele, o pastor vendo, eu digo, o pastor deve estar dormindo, está vendo um negócio desse aqui, o cara mexendo no celular em cima do púlpito, entendeu? Então são coisas que acontecem. Então o obreiro, de bom dispenseiro, ele tem que levar alimento sólido para a igreja. Como eu gosto de falar essa palavra que eu aprendi, né? Não encher linguiça com vento. Tem que dar palavra sólida, né? Aquela vez que o pastor ele fala aqui na doutrina, aquilo ali não é alimento sólido, ali não é historinha. O pastor não fica aqui contando historinha da vida dele, não fica aqui dando, não, é Bíblia. E aqui lá, quando ele precisa introduzir uma coisa de experiência pessoal, ele bota, mas é Bíblia, entendeu? É o dispenseiro, é isso. Então ele tem que ser o quê? Vigilante e tem que estar sóbrio, ó, que ciente das suas funções. Ele não pode viajar na maionese não, ok? Então o bom dispenseiro, o líder do público da igreja, ele tem essas duas qualidades, tem que destacar nele, a sobriedade e a vigilância, ok? Vamos lá, o subitem 2, o amor e hospitalidade, é a segunda coisa que o bom dispenseiro, né, o líder deve ter, né? Eu estou no ponto 2, subitem 2, o amor e hospitalidade. O dispenseiro de Cristo tem um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Está lá em 1 Pedro 4 e 8. Mediante a graça de Deus, o obreiro não pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Deixa eu ler, eu errei aqui. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos, né? Então ele fala aqui, uma pausa aqui, ele fala aqui que a primeira qualidade é você amar sem o quê? Sem esperar, amar sem receber
coisa alguma, é parte do chamado de Deus. Às vezes você ama, aí nem sempre é recíproco, né? Às vezes você ama e o cara não te ama, nem sempre é recíproco. Às vezes você respeita, mas o cara não te respeita. Às vezes não tem reciprocidade, mas você sim, você não pode faltar para isso. Você que é um servo de Deus, que é luz, que é um líder, você tem que amar e não espere que vai ser amado não. Ame todo mundo, irmão, sem receber louros, sem receber elogios, né? Não se preocupe não. Às vezes o pastor nem olha, o pastor olha para mim, faz a tua parte, rapaz. Deus está te olhando, então ame e não espere. Às vezes eu digo para a Ana aqui, a Ana faz tanto favor aqui para as pessoas, pastor, que eu digo assim: Ana, tu devia cantar vereadora. Eu digo para ela, tu devia ser vereadora, porque ela faz tanta coisa para as pessoas. Agora, quando é para receber, ei, mamãe, ela procura, telefona, ninguém acode. Então, eu digo, Ana, ela disse, não, mas quando eu faço para Deus. Então ela faz, que eu já digo, ó, faça, faça, mas não receba esperando, não é obrigado não, mas faça. Então o amor, a chamada que o dispenseiro, o líder tem é esse, dele fazer, e talvez ele nunca vai escutar um obrigado, assim, obrigado pastor, ou então reconhecimento, pastor, eu quero reconhecer. Não, talvez ele vai passar, o pastor vai passar batido na vida ministerial dele, não vai dizer obrigado, mas você fez para Deus. Então, importante é Deus. Então, o obreiro, o líder, ele ama sem esperar receber coisa alguma. Porque todo aquele que ama e quer receber coisa alguma, ele vira me ajude aí, pastor. Ele faz coisa por dinheiro. É uma barganha, né? Ele é não é corrupto não, é outra palavra, esqueci agora. Ele faz as coisas, mas ele quer uma coisa em troca. Ele espera receber uma coisa. Se ele não receber, ele nunca mais faz nada para aquela pessoa. Entende? Mercenário. Vi agora. O mercenário, ele quer fazer as coisas, mas quer uma coisa em troca. Não dá, meu irmão. Então, você que faz a obra, meu querido, você que está na obra, que está em missões, está na liderança, está dirigindo a igreja, pastoreio, faça para todo mundo, mas não se admire. Sim, alguém nunca dizia assim, obrigado, pastor. Obrigado, foi um reconhecimento. Não espere isso. Agora de Deus, sim, de Deus você fique tranquilão, porque Paulo disse que tudo que a gente faz aqui para Deus não vai, né, se perder. Agora, aqui na terra, faça as coisas e não espere receber muita coisa não, viu? Faça por amor a obra, não espere receber nenhum obrigado, certo? Esta atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. Aqui também entra o caráter hospitaleiro. Aí ele fala a segunda qualidade, né? Ele falou sobre o amor, aí entra aqui a hospitalidade, ó. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato. Olha aí o que é hospitalidade, gente, anota aí. O que é hospitalidade? É acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não, etc. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes, ou seja, hospitaleiro a todos, crente ou não crente. Se é macumbeiro, não é macumbeiro, porque tem crente que não gosta não, viu? Chama macumbeiro, parte de longe. Dá um bom dia, você quer macumbeiro, e daí? Eu sou crente, eu tenho que ser hospitaleiro. É uma alma, eu tenho que chegar nela mesmo. É interessante, presbítero Carlos, que nós tratamos aqui em 3 quintas-feiras do mês passado sobre a missão da igreja, a missão do amar, a missão do acolher, que é o acolhimento, e a missão do servir. São pontos fundamentais nessa questão. A igreja, eu até tratei sobre isso, que a igreja, na questão do quesito acolhimento, não é só na recepção, na entrada da igreja, é em todo o contexto, dentro da igreja, fora da igreja. Isso. E aí é onde se manifesta realmente essa questão do caráter da igreja de Cristo. Exatamente. Agora eu vou dar aqui um ênfase maior. A igreja tem que ser assim, né, pastor? A igreja em si, né, tem que ser assim. Eu, como crente, eu tenho que ser hospitaleiro, né? O meu vizinho, eu tenho que tratar bem meu vizinho, eu tenho que ser hospitaleiro. Agora, como a gente está aqui no ponto 2 falando especificamente, né, do púlpito, aí o negócio acocha mais, né? Ele está falando aqui
o obreiro, aí o negócio é mais acochado, né? A cobrança é maior. Todos, lógico, tem seus talentos, né? Mas aqueles que ocupam a função de obreiro, diácono, presbítero, ele tem que ter essa função, ter essa hospitalidade, porque como é que ele vai chegar no pecador, meu Deus? Eu não vou passar ali, eu não vou falar com ele porque ele está bebendo, então eu não vou passar não. Paz, bom dia, meu querido, é meu vizinho, é bom dia, ei, Carlinhos, tudo bom, meu filho? Mas tem gente que tem medo, ele acha que se entrar no baile se contamina. Ele acha que falar com o irmão que está bem, um homem que está ali embriagado, que é conhecido, eu tenho imã para bêbado, eu acho que é o meu chamado, eu tenho imã. Eles me veem, eles me agarram, eu digo, oh, Jesus, irmão, olhe por mim, eu digo, oh, meu Deus. Irmão, eu não gosto, porque eu já tomei cachaça uma vez na vida, né, quando eu não era crente. Uma vez, bebi mesmo, acordei com uma ressaca tão grande, que coisa horrível. Aí eu jurei nunca mais botar cachaça na minha boca. Até hoje eu sinto o cheiro, vontade de vomitar. Uma vez. Aí, eu acho que é mas aí, quando vez que um bebê me veio, eles me agarram, aí pastor, eu fui para a igreja bem arrumadinho, lá no meio antes de chegar na igreja, ele me abraçou. Eu estava sujo, me abraçou, eu fiquei, pastor, olhe por mim. Eu oro, meu filho, Jesus da glória. Eu oro, filho. Outra vez eu voltando, abraçou bem no cara, tinha bem 2 metros, me abraçou, eu estou desviado. Eu digo, ai meu Deus do céu. Eu digo, eu tenho um chamar para bêbado, só pode ser, porque os caras, e eu não gosto daquele carro que me dá um ranço assim, mas então tem que ser acolhedor, não pode dizer, não, vai para lá, bêbado. Não, me solte aqui, cara, peraí, me largue. Já pensou que crente não, sai fora, peraí. Não pega aqui em mim não, pai, tá me sujando que sai fora. Não, você tem que deixar se abraçar. Jesus nunca fez isso, né, mano? É deixar mesmo se abraçar. Então, é hospitalidade. Como o pastor disse, dentro da igreja e fora da igreja, né? Só não só para receber no cafezinho, não, né, pastor? É no sentido amplo, não é só no cafezinho, não, né? Aí a pessoa quer só que você escute ela, é você ouvir a pessoa. Só quer que você pare e escute ela. Só que é isso, ela não está querendo nada. Ela quer que você pare e ouça ela, né? Ouça ela. O psicólogo não ganha dinheiro assim, né? Só sentado ouvindo, não faz nada. Só sentado ouvindo, anotando. Pronto. O subitem 3, o dispenseiro deve administrar com fidelidade. Aí aqui é primordial, gente, fidelidade. A graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo. Quando ele fala ser fiel em tudo, mas fiel em tudo é saber usar aquilo que Deus te deu. Não é querer usar aquilo. Eu já falei sobre isso. Eu falei no instante sobre o que faz pagar dinheiro. Esqueci a palavra, pastor. Faz pagar dinheiro. O mercenário. Porque, irmão, já falei sobre isso em várias lições. Do profeta que ganha dinheiro profetizando. E professor, tem, meu filho. Não se engane, não. Tem. Profeta de Deus, viu? Igual lá o Balaão, né? O Balaão, né? Profeta de Deus. Profetiza, mas pagar dinheiro. Mas aí, professor, o cara deu um dom a ele e ele não pagar dinheiro. Aí naquele dia ele vai bater na porta. Senhor, abre. Ele vai dizer o que para ele? Não vos conheço. Não te conheço. Eu profetizei. Profetizou, mas não te conheço. O cara profetiza. Então, eu tenho que ser fiel àquele que Deus me deu. Eu tenho que entregar só aquele que Deus me deu para entregar. Eu não posso aumentar, nem acrescentar. Isso é fidelidade. Deus me deu um dom, me deu. Então eu tenho que usar ele na medida que Deus me deu. Eu não posso enfeitar, eu não posso acrescentar, eu não posso diminuir. Fidelidade é isso. É passar para a igreja aquilo que tem de dom, passar para a igreja aquilo que Deus te deu e pronto, meu filho. Não enfeite, tu não é o centro aqui, é o Cristo. Então isso é fidelidade com o dom que Deus te deu, certo? Ele fala de fidelidade. Então
o bom dispenseiro, o hospedeiro, ele tem que ter essa fidelidade, como ele diz aqui, né? O dispenseiro deve administrar com fidelidade, né? Assim diz o Senhor, e o Senhor disse mesmo, né? Não vá com essa, assim diz o Senhor, e o Senhor não disse nada. Então tem que ser com fidelidade, temos que ter cuidado com isso, para entregar somente aquilo que Deus me deu. Aí termina assim, ó. Tem que ser fiéis em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, ó. Que o diabo saiba, viu, gente? Que o diabo saiba. Principado e potestade, sabe o que é principados? São demônios e anjos. Quem são os principados? São os príncipes que estão em determinada área. Aquele demôniozinho, rapaz, naquela casa não pode entrar ninguém, que o pessoal ali morre. É um principado que tem lá, rapaz, naquela curva ali chamada Curva da Morte, né? Tem isso aí, para que em São Paulo é Rio, né? A Curva da Morte. Por quê? Porque eu sei que vai morrer ali. O que é aquilo ali? É um principado ali, gente, que domina aquela curva ali. Só morre de curva, né? De acidente. Ou então aquele só morre naquela casa. Toda pessoa que morre, que entra, um casal não pode entrar aí, que se divorcia. Já passou 5 casais e se separaram. É um principado ali, o demônio do divórcio, é um principado. E a potestade são os poderes, né, dos demônios, porque o inferno, gente, é organizado. Ó, não se iluda. Pode dizer, o diabo gosta de bagunça. Mentira. O diabo gosta de coisa organizada. Ele tem os demônios, ele tem os principados, ele tem as potestades. O céu, o inferno é organizado, gente. Porque diz na Bíblia que qualquer poder dividido não sobrevive, não reina. O diabo, irmão, é organizado. Por isso que tem os principados, as potestades, os demônios. É organizado. Inclusive, presbítero Carlos, nós passamos aí mais 3 doutrinas, né? Assim, falando sobre batalha espiritual, dessa questão. O reino das trevas não brinca em serviço. Quem pensar que o reino das trevas é um reino desorganizado, desarticulado, sem projeto maléfico, sem liderança, né? Sem liderança do mal, está enganado. Engana-se. Então, ele diz aqui que a igreja, que os demônios que estão nos ares, os principais, saibam que a igreja tem sobre si essa multiforme graça, os dons ministeriais, os dons espirituais, que os infernos saibam disso, que a igreja tem isso, que eles saibam disso e que nos temam, viu? Por isso que ele diz, ó, que é o potestade, saibam disso, que sabe que isso existe sobre nós, que temam, que respeite isso em nós, né? Um demônio que estava lá na mulher de vinho não reconheceu a multiforme graça de Deus na vida de Paulo e lá do outro, né? Disse, aí vai 2 homens de Deus, olha aí. O demônio lá da adivinhação, né? Que a mulher tinha que fazer se eu ligar dinheiro. Paulo passava ali, todo quem passava, o demônio dizia, aí vai 2 homens de Deus. Aí vai, até que Paulo encheu o saco, vamos dizer assim, Saulo encheu do saco e disse, que é que eu tenho contigo, rapaz? Né? Foi lá e repreendeu, porque o apóstolo Paulo, homem de Deus, ele não quer ter nenhum relacionamento com o demônio, nem que fala, não, eu não quero que isso recorte a sua boca, não quero conversar contigo. Paulo encheu a picuinha e repreendeu, mas toda vez que eles passavam, o demônio lá falava na mulher, eis aí 2 homens de Deus, eis aí. Então que o diabo saiba disso, que a igreja, ela tem sobre si, ela é a responsável de expressar, tem sobre si a multiforme graça de Deus, os dons espirituais, os dons ministeriais. Aí vamos aqui, para o ponto 3, né, para terminar. Os dons espirituais e o fruto do Espírito. Subítem 1. A necessidade dos dons espirituais. Qual a necessidade? Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão
que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhes a manifestações dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Mas ele toca no assunto aqui muito atual, viu, irmão? Ele fala aqui, quando ele fala igrejas é no sentido geral, viu, irmão? Igrejas que não tem, que está uma dificuldade, irmão, viu? Um dia nós comentamos sobre isso, debatemos sobre isso, a dificuldade do batismo com o Espírito Santo, irmão. A gente hoje, antigamente, o jovem estava Jesus, a primeira coisa que ele queria é ser batizado com o Espírito Santo. Primeira coisa que o jovem estava Jesus, o que ele queria logo? Ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero falar essa língua aí. Primeira vez que eu citei Jesus, que entrei na igreja, eu sabia que tinha, eu disse que eu quero falar essa língua aí. Hoje, irmão, o jovem diz assim: não, eu sei que é para quem crê, eu sei que é para quem não crê, mas não é salvação. Diz desse jeito, mas é necessário. As pessoas, elas estão, a geração de hoje. Eu estava comentando com minha filha uma semana retrasada. Meu Deus, o que será dessa geração, dessa igreja futura? Ainda bem que são remanescentes. O que será uma igreja que não crê no batismo, que crê, mas não quer receber? O pior é isso. Crê, mas não quer. Você crê, tu vai lá. Não, mas pelo amor de Deus, porque quando a pessoa não crê, tudo bem. Mas a pessoa crê, mas não quer receber Jesus da glória, né? E eu já conversei, nós cremos. Aí o pastor chama, venha para cá, vem um desânimo, misericórdia. Eu disse assim: não, vai, sente lá, fica lá, você não quer ser batizado não, fica lá. Você vem com parece que está vindo para o funeral. Não, você quer ser batizado, venha. O jovem vem se arrastando, tem irmã que vem se arrastando, então está dizendo assim: meu irmão, faz o seguinte, você não quer ser batizado não, sente lá na sua cadeira. Você não quer ser batizado? Porque quem vem, irmão, vem com gosto, dá glória a Deus, sai daqui rouco. Pelo menos no meu tempo era assim. Mas a geração está mudando de tal forma que eu ando preocupado. Mas eu digo assim: mas tem, eu sei, eu acredito que tem uns remanescentes, jovens, cheios do Espírito, que estão por aí, viu? Porque senão, pastor, a nossa igreja, o futuro do pastor vai ser uma igreja, né? Ela tem mudado muito de lá para cá. Ela vai essa mudança de ter o batismo por opção. Não, eu não quero ser batizado. O senhor falou algo muito, muito fundamental dentro desse contexto da lição, dessa lição, porque nós que estamos nesta geração, nós temos esse dever muito grande de encaminhar essa nova geração que está vindo aí. Nós vamos passar daqui a alguns anos, ninguém sabe, a vida pertence ao Senhor. Mas há uma preocupação das lideranças, se não houver, tem que existir uma preocupação das lideranças, da juventude, ter sede do batismo no Espírito Santo, desses jovens ter sede do ministério episcopal, dessas jovens moças ter sede ao ministério do cântico, ao ministério desejar, porque hoje, se perguntar, presbítero Carlos, qual é a jovem hoje que tem desejo de um futuro, casar-se com um futuro pastor? É difícil, é algo muito difícil. Você percebe que a visão... Então que diz assim: não quero casar não. Hoje não quero casar não. Eu quero casar para dar trabalho, exatamente. Homem para dar trabalho na minha vida, desse jeito. Então tem essa preocupação. Deus ainda tem os remanescentes, lideranças que está se levantando, que está no nosso meio, que se preocupa com essa infusão do Espírito no meio da sua igreja. Jovens para ser cheio do Espírito. Foi um desafio que puxa para a juventude. Depende se eles acatarem o desafio. Mas se eles acatarem o desafio, nós ainda cremos que Deus tem o poder de batizar crianças com o Espírito Santo, jovens, idosos, obreiros. Graças a Deus que um dos critérios para ser diácono é ser batizado com o Espírito Santo. Senão, graças a Deus, porque senão nós temos muito diácono aí que não era batizado com o Espírito Santo. Porque ele não ia buscar. Não precisa buscar. Porque se fosse aberta uma lacuna aí, viu, pastor Diago, você vai para o Espírito Santo, não é obrigado não. Ninguém ia buscar não. Ia ser cheio de água ser batizado. Tem que ser batizado, vai buscar. Entendeu? É desse jeito mesmo. Então, pastor, o senhor falou, ele fala aqui, então ele diz que a sequidão aqui, já pensou, se não tem batismo, não tem dons. Se não tem dons, não tem avivamento. Já pensou? Então a gente tem a gente está por aqui ainda, não desiste, nós estamos batendo na mesma tecla, né? Mas isso nos preocupa quando a gente chega assim, olha para a igreja de geral e toca nesse assunto de batismo, faz congresso, essas coisas, tem congresso, essas coisas, e os que vêm, você conta no dedo. Quando tem congresso, quem quer ser batizado? Por que os que não vieram? Não é porque eles não querem, não, é porque eles não querem. Então eu não entendo, porque eu era assim, né? Eu não entendo, minha filha, a Noemi, ela é batizada, só que a Noemi, ela tem que ser renovada.
Aí tem que ser renovada. Ela passa uns problemas e ela deixa. Eu digo para ela, minha filha, o Rafa falou isso para ela, minha filha, você sabe, já lhe falei isso antes, vou falar de novo. É mais fácil batizar uma jovem do teu lado do que te renovar. Porque o renovo você tem que buscar o dobro. Porque você tinha e perdeu o renovo. Então, é mais fácil batizar com o Espírito Santo ali, aquele bicho novo que está ali buscando, do que renovar tu. Tu tem que suar. Porque tu tinha e perdeu. Então ela tem que ser renovada. Até porque ela passou muita coisa, sabe, pastor? Ela passou muita coisa. Que eu até pensei que ela fosse desviar, né? Tanto problema de adolescência, né? Sem saber o que era, o que eu quero na vida. Eu não sabia nem o que queria ser, nem o que quer ser, o que personalmente não sabia, aquela confusão de adolescência, né? E os problemas que eu na igreja. Então ela foi esfriando, né? Mas tem dia, esse dia pra cá, ela se despertou, sabe? Tá com 2 dias que ela acorda, ela bota nos hinos. Dificilmente ela coloca hino. Ela gosta daquele Samuel Mariano. Ela põe na televisão. Quando eu olho, ela tá lá. Ela passou ontem a manhã todinha escutando Samuel Mariano. Porque ela gosta dos hinos dele e tal. Então ela está se despertando. Eu fico quieta, né? Eu nem digo nada. Então eu estou orando para Deus fazer um avivamento na vida da Noemi, né? A Noemi. Agora, a Ruth, uma vez eu perguntei, Ruth, tu quer no batismo com o Espírito Santo? Pai, eu creio, mas tu fica tão quietinho. Pai, mas eu estou ali alegrando. É porque eu tenho minha vida, eu sou assim, pai. Pai, eu não me vejo. Aí ela falou assim, pai, eu não me vejo. Aí Deus me usou para ela. Pai, eu não me vejo assim. Falo língua. E não solta, entra no mistério, porque a minha vida é assim. Eu digo, eita, na rua, então te prepara. Eu disse a ela, te prepara, porque quando Deus te batizar, minha irmã, Ele vai jogar tu para um lado, não vai jogar tu para o outro, Ele vai fazer, tu vai ver. Eu disse para ela, Deus vai jogar tu para um lado, vai jogar tu para o outro, vai fazer tu correr dentro da igreja. Sabe porque tu disse que mas meu caráter é assim, eu não me vejo pulando, isso aí é uma coisa, eu posso estar lhe falando ali, pois te prepara, que todo Deus vai te batizar, tu vai correr na igreja, tu vai subir em cima de cadeira, eu disse para ela, Deus vai te fazer um reboliço, né? Mas ela é assim, e a Noemi, eu estou na luta, ela está já acordando, né? Ela está buscando, não precisa mais falar, então, ela foi depois de uma palavra que eu dei para ela, sabe? Foi uma palavra mesmo profética, Deus me usou, eu peguei, aí nesse dia eu estava usando, aí pastor, quando Deus me usou, eu não paro não, eu fico na palavra, falando, Noemi, tu tem uma chamada, Noemi, tu está preocupado, porque ela foi me perguntar acerca do, ele foi perguntar acerca do, ela queria saber por que não tinha o livro de Enoque, e ficou curioso, pai, só tem 2 versículos sobre Enoque. Eu disse, minha filha, se tem 2 versículos é porque é só 2 versículos, não, mas um cientista aí descobriu, aí eu fiquei preocupado, o cientista que descobriu Enoque, aí eu peguei em cima dela, eu disse, minha filha, tudo bem, querer saber, conhecer, mas minha filha, se sobre Enoque só estava aquele negócio de arrebatamento, é só aquilo ali, se fosse para saber mais, Deus tinha colocado mais. Mas eu não me conformo. Aí eu disse, olha, amigo, eu vou para tu. Quer estudar? Quer para escutar? Vai para estudar a Bíblia. Não fica vendo esse negócio de cientista no YouTube. Vai para a Bíblia. Quer estudar a Bíblia? Quando estudar na Bíblia, vai futricar a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Mas sabe por que tu é assim, amigo? Eu não te condeno não, eu disse a ela. Eu não te condeno não. Sabe por que tu é assim? Tu quer saber? Mas aqui tem um, por que não tem 2? Porque tu tem espírito de pregador. Tu quer futricar, tu quer pesquisar. Tu tem que chamar o nome. Tu pode tocar bateria, tu pode tocar teclado, pode até aprender a tocar baixo, mas tu tem espírito de pregador. Deus está contigo na palavra, viu? E te prepara, sabe? Porque Deus está esperando só tu se levantar, só Deus tu começar a ler mais Bíblia, tá? Mais Deus está esperando só isso para te usar, viu? Porque você pode tocar o instrumento que você quiser, mas a chamada que Deus tem na tua vida é com a palavra. Eu disse assim, olhando uma cadeira assim, sabe? E ela ficou ouvindo, pronto, desde esse dia ela mudou, sabe? Peguei o recado mesmo, sabe? Peguei, por isso que tu fica futricando. Agora não vai se perder tempo com o YouTube não, né? Tu quer bater cabeça? Quer? Vai bater cabeça com a Bíblia. Vai pesquisar lá na Bíblia, estuda e vai entre na live aí, faça aí, olha aí nos cursos que tem aí e vai futricar. Não vai ficar ouvindo coisa de YouTube, tu não sabe nem quem é esse cara, de onde é que ele veio. Não, vai para a Bíblia, mulher, sai da Bíblia. Sei que eu dei uma lapiada nela bem segura, sabe? E esse dia ela ficou assim, diferente. Ela disse, pai, desde que o senhor falou aquelas coisas, ficou diferente. Amém, meu filho, vai acordar, você é nove, olha Deus recupera a sua língua. Não, pai, eu sei que agora é mais difícil. Não, mas busque, você sabe que é difícil, né? Mas busque, é para buscar o dobro. Se tu subir um degrau para ser batizado, tu vai ter que subir 2, porque Deus te deu e tu deixou esfriar. Eu sei que eu não analiso ela não, sabe, pastor? Com ela principalmente, que já foi batizada, não analiso com ela não.
Vamos terminar aqui, pastor. Eu tenho que estar, né? Nos dons espirituais. Já falamos, né? O item sub-item 2. Os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, capítulo 13, está entre os assuntos espirituais, né? Capítulo 12 e 14. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sempre o amor, que sem o amor nada adianta tê-los. Então, gente, sem amor não adianta ter dom nenhum. Ele diz que é como um sino que bate, que só faz barulho. Por dons valer alguma coisa, tem que amar, tem que estar baseado no amor, senão os dons vão ser simplesmente som de badalo de sino que soa e não causa efeito nenhum. Ou seja, ele está falando aqui de efeito. Soa, mas não tem efeito nenhum. O dom sem amor não tem efeito nenhum, não tem eficácia nenhuma sem o amor. O sub-item 3, ele diz: a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, o amor, é o que o nosso Pai Celestial quer a sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também, ou seja, olha só, quer dizer aqui, Deus, Ele quer uma igreja cheia de poder, né? Mas que também ama o pecador. Ele não só quer a igreja cheia de poder, Ele quer a igreja cheia de poder, mas que ama o pecador. Cheia de dons espirituais, né? Mas só dons espirituais? Não, mas tem mais, que também acolha o doente, né? Coríntios tinha 9 dons. Qual era o problema? O amor. Tinha os 9 dons, mas não amava, desprezava os irmãos, tratava os irmãos que não tinham o dom então tinha que amar, então não valia nada. Então, como ele diz, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa de boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O caminho do amor é mais excelente que a dos dons espirituais. Então, quer buscar os dons espirituais? Quero, professor. Primeiro entre pelo caminho do amor. Quer ser cheio de poder? Quero, professor. Primeiro entre pelo caminho do amor. Para chegar nos poderes, para chegar nos dons, entre pelo caminho do amor. Conclusão: a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo, a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Seja quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Graças a Deus, encerramos mais um trimestre, né? E vamos começar aí um novo. Então, que Deus abençoe os irmãos e que nós possamos entrar no novo trimestre, né? Na mesmo pique, na mesma alegria, na mesma ousadia. E se Deus quiser, passando esse domingo, né, pai? Domingo, pessoal, domingo não vai ter escola. Encerramos às 12 horas. Domingo não vai ter. Para quê? Vamos se preparar, organizar as revistas. As revistas dos irmãos, quinta-feira, amanhã, as irmãs já vão estar entregando algumas, ok? Pegar dos irmãos, porque no próximo primeiro domingo de julho. Por isso que a gente não vai ter agora, a gente quer começar do zero, né? Não vai ter agora, porque eu passando isso no outro, é o primeiro domingo de julho, que se Deus quiser, vai estar liberado para nós a aula presencial. Amém? Vamos orar para terminar. Pastor, o senhor quer orar por nós? Senhor Deus Pai, nós queremos te agradecer por mais uma aula, pelo fim de mais um trimestre, ó Pai, a qual tratamos dos dons ministeriais e espirituais. Pai, que na próxima lição, ó Pai, nós possamos estar presente, que seja aula presencial, que esta doença, que este vírus esteja, ó Pai, expurgado, extinto
extinto, Pai, do meio da tua igreja, Pai, que nós possamos voltar, Pai, às aulas presenciais, aos cultos presenciais, às campanhas na rua, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos. Amém, amém. Pai, Senhor, para os irmãos.